ser nossa festa fraternal desde já, e até o final nós estaremos conhecendo o nome e agradecendo mais uma vez. Deus possa ser com todos. Vamos ler esse texto. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Depois teremos aí 30 minutos sentados, mas fique como quiser, desejar. Participemos desse pequeno parágrafo, que é uma das histórias e fatos mais dramáticos da vida de Cristo. E você vai entender por quê. Versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram primeiro, disse: Saíste com espadas e correis, como para meter um salteador? Geralmente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa ordem e o poder das trevas. Podeis assentar, queridos irmãos. Meu objetivo nessa noite é apresentar a hora e o domínio das trevas. A hora e o domínio das trevas. No mundo bíblico, no cenário bíblico, nós temos alguns momentos difíceis. Momentos que poderiam designar o momento das trevas, a hora e o momento das trevas. Se a gente começa a observar o Velho Testamento, nós vamos ver algumas passagens que traduzem isso, mas que logo vão produzir a teofania, a presença de Deus, o envio de um anjo, a liberdade por um outro lado, a provisão de Deus, e tudo que parecia ser impossível, Deus, na sua forma, demonstra poder, uma via de escape. Quando lemos o Velho Testamento, encontramos lá o povo diante de um grande mar vermelho e atrás vinha Faraó. Poderia ser aquele momento, o momento das trevas, um momento difícil. Mas o Senhor Deus diz algo a Moisés: diz ao povo que marche, que não olhe para trás. Mas a minha análise e reflexão nessa noite, meu irmão, é por que na hora e no domínio das trevas, a traição está presente. A traição deixa sinais. Você já foi traído alguma vez? Já sofreu a dor da traição? Como é que nós lidamos com a traição? A traição é difícil de se lidar. Eu já lidei no gabinete pastoral, com pessoas que passaram por traição, e essas pessoas me interpelavam dizendo: pastor, eu não esqueço a traição. Eu perdoo, mas não esqueço a traição. A marca da traição está bem presente. Porque nessa hora, na hora e no domínio das trevas, como disse o próprio Jesus, é chegada a hora e o poder das trevas, você tem a marca da traição. Feche os olhos. Peça, Senhor, me mostre algo novo nesse contexto. Traz ao meu pensamento o que o médico Lucas queria trazer, mostrar, apresentar ao seu amigo Teófilo.
e que eu possa aplicar no coração aquilo que o Senhor vai falar, o Senhor vai apresentar de forma personalíssima para mim nesta noite. Deus é difícil lidar com a amor da traição. A traição do Senhor traz suas marcas. Assim como o nosso Mestre Jesus, passamos pelo momento da hora e do domínio das trevas. Ensina-nos, ó Deus, alguma coisa nova nesse contexto, para que possamos, de forma preventiva, saber lidar com esse terrível tempo que falta em meio a se aproxima de todos nós. Ajude-nos, ó Deus. E se porventura alguém, Senhor, está sofrendo a marca, a dor da traição, que o Divino, que o Santo Espírito possa confortar e consolar nesse momento, havendo cura, Senhor, através do Espírito Santo que está em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto, basta você olhar um pouquinho para cima, do versículo 39 ao versículo 46, foi o nosso último sermão. E nesse momento nós abordávamos a seguinte pergunta, no domingo passado: por quem Jesus orava no Getsemane? Aquela oração do contexto, a oração do Senhor Jesus, aqui no versículo 39 a 46, Jesus ele ora, uma oração intensa. Por quem Jesus orava? Por ele, pelos discípulos, ou por nós eleitos do Senhor? Essa oração que está no contexto anterior foi feita em favor de todos esses que são mencionados aqui por ele, pelos discípulos, pelos eleitos. Mas essa oração, como nós vimos no domingo passado, ela não foi feita em favor dos não eleitos. Os não eleitos não foram contemplados, porque, como vimos, os não eleitos são vasos de desonra e não foram contemplados pelo Mestre nesse processo. Podemos então afirmar que o jardim que ficava ali, o jardim das oliveiras, ficavam os discípulos, alguns mais próximos, os outros mais distantes, e nesse momento havia 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, e tudo que Jesus queria que eles pudessem permanecer em oração, e tomado pelo cansaço, e tomado pela dor intensa que estavam sentindo também, eles não conseguiram orar com o Mestre. E o Mestre então diz: levante, porque dias difíceis viriam, dias difíceis vocês enfrentariam. Ele, claro, o Mestre, nós estamos aqui na hora, hoje nós estamos abordando um passo a mais em que ele é preso, mas os seus discípulos também, de forma pedagógica, passaria pela martírio, iria até o martírio, o sofrimento. A Bíblia diz: somos sacerdotes e participamos de um reino de sacerdócio. Esse ministério agora de oração, de intercessão, o Senhor delibera para a igreja. Aliás, como foi a sua semana? Você intercedeu mais pelos irmãos, pelas pessoas que você ama? Como foi a sua semana? Foi uma semana de intercessão. Bom, esse assunto foi o assunto passado, pretérito. O assunto de hoje resume-se dentro da cosmovisão doutrinária. A predestinação deve ser tratada com prudência e cuidado, sempre atentando à vontade de Deus. A gente pode começar a mergulhar nesse resumo dizendo assim: a predestinação é um ato incondicional de Deus, aonde Ele, o Deus, predetermina aqueles que serão salvos, aqueles que não serão salvos, e tudo isso visa a vontade exclusiva do Pai Celeste, do Deus Pai. Até o final do nosso assunto, nessa noite, você vai compreender um pouco mais sobre isso. Nosso contexto continua na quinta-feira. Essa é uma quinta-feira longa, como vocês estão vendo. A quinta-feira começa em
aqui em Lucas capítulo 22, verso 7, e vai culminar no versículo 71. Quando a gente terminar o 71, acabou a quinta-feira, e aí você vai estar na sexta-feira da paixão, na sexta-feira que Cristo, ele sofre o atentado sobre a sua vida, e ele vai naquele madeiro, por tua culpa, nossa causa, ele morre em nosso lugar. E se a gente está caminhando para isso, logo a gente fecha o Evangelho de Lucas. O que esse Evangelho tem falado a você? Nós estamos na última parte do Evangelho de Lucas, onde nós estamos tratando aquilo que Cristo fez em favor de cada eleito. E a obra de Cristo, consumadora de Cristo em favor de nós, em favor da igreja, foi uma obra extensiva, uma obra intensiva, em que o Mestre, ele se doa em nosso lugar para aplacar a ira de Deus. Ele, sendo o segundo Adão, ele morre por nós sem cometer pecado, um homem perfeito, obediente, e que vai, aquele madeiro, cumprindo a sua eleição, a sua predestinação no mundo intertrinitário. Cristo, ele foi predestinado a morrer por você, a morrer por nós, a morrer por essa igreja. O verso 47 de hoje começa de uma forma muito interessante. Jesus, ele está falando com Pedro, Tiago, João, ele está ali falando a respeito da oração. E o que está acontecendo? Falava ele ainda, e de repente naquele jardim se dirige uma grande multidão. Para ali vai uma grande multidão. Mas o detalhe importante é que um dos 12, e aqui você poderia até ver uma certa ironia, como a gente nos nossos estudos de terça-feira a gente gosta de ver, o doutor Lucas, ele colocou aqui um dos 12, depois ele diz assim, o chamado Judas. Você consegue ver que ele começa agora a escrever, eu imagino, Lucas escrevendo essa parte, essa cena, dizendo assim, Judas, um tal de Judas, um chamado Judas, um dos 12 Judas. Eu posso ver Lucas com uma certa lágrima já pelejando seus olhos, e ele agora começa a falar do traidor. E tudo isso começa assim que Judas comeu o pão lá da ceia instituída por Deus, na última Páscoa. Naquela noite, Judas é o primeiro a esvair-se, e ele vai para um lugar, e se você quiser ter mais intimidade com essa questão, leia João capítulo 13, verso 30. O João, ele descreve isso com uma certa intensidade, aonde ele foi, teria se dirigido para onde, às pressas deixou os outros, quando a anunciação do traidor que estava comendo com ele à mesa, ele sai às pressas, e ele vai aos principais sacerdotes e outros homens que tinham contratado com ele a entrega do mestre. Percebe-se que ele, mais uma vez, conhecia toda a tradição, aquele processo, a tradição, e nesse momento, a alerta se estenderia entre os amigos de Jesus, e pense nas muitas pessoas da Galileia que ora estavam na cidade, ora se reuniam nos locais de culto, nas sinagogas, e ora poderiam se reunir para defender o mestre também. O mestre poderia ter uma defesa de pessoas, de discípulos, fora dos 12 que o seguiam e que o amavam. Então, o texto diz que Judas deveria agir depressa. Ele tinha acordado a entrega, a traição de Jesus, e ele não tinha muito tempo também. E ele teria dito àquelas autoridades que estivessem esperando por ele, porque ele mencionaria a hora certa de trair Jesus. Tão ocupados estavam em sua conspiração para destruir Jesus, que eles tinham muitos deveres
tarefas a fazer antes de prender Jesus. Eles tinham que alertar a todos os membros do Sinédrio. Seria um ato jurídico, então os líderes teriam que estar presentes, testemunhar o fato. Eles tinham que, não podia deixar Anás sem ser informado. Anás, o representante lá, Anás e Caifás, representantes do Império Romano, deveria saber de tudo isso. Tinham que coletar lanternas, espadas, paus, tinham que ter uma guarda para que pudesse, caso houvesse a defesa de Jesus, ter um exército paramilitar para espantar, para dissuadir aquele bando que estaria ali ao lado de Cristo. Tinha que exigir de todos que participassem desse drama mais escrito, secreto, que era prender o Senhor Jesus. Você pode entender isso? Por isso Judas, ele saiu depressa, deixou os 11 reunidos, e ele tinha muita coisa para fazer. Por 30 moedas, ele tinha muita tarefa a fazer, que era trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo pronto. Aonde encontraria Jesus? É incrível que os discípulos conheciam a rotina de Jesus. Sabiam que à noite Jesus estava a sós orando. Sabia que ali no Getsêmani, ou no Jardim das Oliveiras, como você queira chamar esse texto, era um lugar habitual onde Cristo estaria. Então, Judas se dirige para aquele lugar na certeza de que o grupo encontraria o local onde Cristo estaria em oração pelo Senhor e seus discípulos, como diz o capítulo 18 e 20, assim o traidor iria cometer esse crime. Agora não era mais só a cogitação, já era realmente a prática do crime, colocar o crime em ação. Judas, um dos 12, diz o texto, para enfatizar, que agora o terrível caráter deste homem, que era discípulo do mestre, havia se transformado em Satanás. Já havia possuído Judas. Terrível caráter do crime que esse homem estava para cometer. Judas tinha confiança dos 11 discípulos, pois nós não podemos deixar de lembrar, ele era tesoureiro, ele gozava da confiança dos outros. Irmãos, a traição vem de quem você acha que nunca vai te trair. Nós entregamos o nosso coração para as pessoas, confiamos nas pessoas, e muitas vezes essas pessoas nos decepcionam, nos traindo. Da onde menos você espera, vem a traição. Isso estaria acontecendo abaixo. E observe o versículo 48 do contexto que nós estamos estudando, onde Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Traís o filho do homem? Aqui afirma que o ósculo era um modo costumeiro de saudar o mestre, Rabone, Rabi. Seja como for, podemos estar certos de que tanto nessa época como agora, não há nada mais íntimo e de confiança do que um beijo. Um beijo. Porém, esse era o código que Judas já havia confirmado, combinado com aquelas pessoas que estariam ali para prendê-lo. Aquele a quem eu beijar, esse pode se apoderar-se dele, porque Jesus. Agora, irmãos, parece um homem. As pessoas sabiam que era Jesus. Os líderes sabiam, conheciam que era Jesus. Aonde Jesus estava, a sua fama, a presença do 100% homem, do 100% Deus, era intensa e as pessoas reconheciam que era o mestre. Mas por que Judas teria que marcar essa traição?
mostra com um beijo. A coisa mais difícil que nós temos em nosso dia ruim, um dia mau, no como o texto coloca aqui, na hora e no poder das trevas, são as marcas de um laço, de um vínculo quebrado, de um relacionamento com Jesus. Lidou com essa questão. E como nós, humanos, também devemos lidar e aprender a lidar com esses dias e horas tenebrosas, como é colocado aqui. A resposta de Jesus é Judas. É com um beijo que você está traindo. E a colocação do Filho do Homem aqui é muito importante. Jesus agora não está falando traindo o Cristo, o enviado. Ele não está falando ou usando outros nomes que sobre ele também recaía, como o conselheiro, como o Deus forte, como o Pai da eternidade, como o maravilhoso conselheiro. Não. Ele agora se coloca assim: Judas, você tem noção do que você está fazendo? Você está mexendo agora com a Trindade, com o Filho, com o Filho do homem, com o Filho de Deus Pai. Meus irmãos, às vezes a gente fica pensando, e nós, como bons conhecedores da palavra de Deus, eu sei que você é bom conhecedor da palavra de Deus, você tem uma resposta para isso. Mas Judas era o filho da perdição. Judas tinha que fazer isso. Judas foi eleito, escolhido para trair o mestre. Essa era a situação de Judas. Nós descansamos nessa resposta muitas vezes para justificar um dolo, um erro, um pecado. Para tirarmos a responsabilidade. Em nenhum momento Jesus tira essa responsabilidade de Judas. Foi um discípulo, gozava da confiança dos outros, ele ouviu os mesmos ensinamentos, participou dos milagres, das curas, das pregações, e agora é com um beijo você vai me trair. É com um beijo. O que é isso? É evidente que Jesus, nesse momento, exorta Judas. Ele está dizendo assim: Judas, eu não vou deixar esse momento passar sem dizer algo para você, sem dizer algo para a sua vida. E ele afirma que ele é o único culpado por sua eterna condenação, quando expressa a expressão Filho do Homem. Deu uma volta, um retorno aqui, no capítulo de número 5. Nós já passamos há muito tempo. Lucas capítulo 5, verso 24. Ele cita essa questão mais uma vez, Filho do Homem. No verso 24, ele está falando aqui, está dentro da cura do paralítico em Cafarnaum, em que aquelas pessoas questionam, os fariseus, os mestres, esses que estão aí para pegar o mestre. Jesus diz assim: mas para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Judas, você está tentando contra o Filho do Homem, Filho de Deus Pai, e eu tenho toda a autoridade. Porque o que vai acontecer? No verso 49, voltando para a nossa análise, você vê que os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, pressupôs que Judas, com aquela grande massa que chegou ali, os religiosos, os sumos sacerdotes e outros dali do império, uma escolta toda especial para prender Jesus, como se fosse um fugitivo, eles então, vendo aquilo que ia suceder, perguntou: Senhor, feriremos a espada? E nós sabemos que essa é a ação de Pedro, porque os outros textos dizem isso. Ele era o líder naquele momento. Ele vai então pegar a espada que ele estava trazendo, porque antes disso tudo você ouviu um basta bem grande de Jesus no contexto,
entenderam nada, o que ficaram na cabeça deles é: vamos comprar espadas. Nós precisamos ter espadas. Nós precisamos ter armas. E Judas já tinha. Pedro já tinha. Pedro tinha 2 espadas. Ele fala com o mestre: aqui, meu Senhor, eu ando com 2 espadas. Uma dessas espadas foi que a orelha de Mal caiu no chão. Então, quando você olha o versículo 49, nesse interim, os 8 discípulos provavelmente tivessem também se juntado a Jesus. Quando eles começam a ver o motivo que estava acontecendo, os outros que estavam na entrada do jardim correm ao encontro de Pedro, de Tiago e de João. Mateus capítulo 26, 56 diz: então todos os discípulos os abandonaram e fugiram. Se logo depois todos fugiram, então deveriam estar com Jesus naquele momento, portanto, os 11 que estavam próximos. E isso é que o seu mestre estava para ser preso. E lhe perguntaram: deveria usar a força, a espada? Deveria usar a espada. Note que novamente, como sucedia com frequência, não conseguido, eles não tinham apercebido, compreendido as palavras de Jesus, que contém o verso 36 e 38, já super mencionado aqui, no contexto anterior. Não era isso que tivesse que uma ação violenta, uma guerra entre eles. Versículo 50, este é o fato registrado nos 4 evangelhos. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aqui a gente vê a ação de Pedro e de Mal, servo do sumo sacerdote. É interessante notar que entre os sinóticos, somente Lucas faz menção do fato de que a orelha direita. Essa percepção de Lucas como médico, como cientista, é maravilhoso. Ele diz ainda: cortou a orelha direita. Como médico, seu interesse agora pela anatomia humana era mais aguda do que os demais escritores sinóticos. Então ele diz assim: e Cristo curou aquela orelha, restaurou aquela orelha. Verso 51, note que Jesus está proibindo o uso da força. Uma versão mais ampliada é a expressão que se encontra lá no capítulo 18, 11, bem como um relato ainda mais detalhado de Mateus 26, 52 e 54. Mas não é só. O que Jesus disse é importantíssimo no verso 51. Quando ele se refere para um fio de pele, seja como for concebida isso, Lucas, sendo ele mesmo alguém que estava acostumado a fazer asepsia, a cuidar de feridas, ele agora quer então colocar a probabilidade e reportar a veracidade poderosa do Filho do Homem. Somente Cristo poderia operar aquela cura daquela orelha. Não teria jeito. Como colocar? Como fazer o tratamento ali? Além do mais, irmãos, vemos Jesus como grande, compassivo e curador, o Salvador. E isso não só no tocante à alma, mas também naquilo em que ele põe nele a sua confiança. Mas é incrível ao verificar isso nesses textos a respeito da anatomia e do corpo de Mal. Verso 52 e 53 termina o nosso papo de hoje, a nossa história. Nesses dois versículos estão ali mesmo Jesus. Ele fala à multidão, particularmente com Lucas. Ele ressalta os principais sacerdotes, capitães da guarda do templo e os principais anciões, e provavelmente alguns escribas que estavam também ouvindo o seu discurso. Os 3 grupos que compunham o sinédrio estavam presentes ali. Para mais sobre ele, você precisa ler o capítulo 20, de 1 a 12. E Lucas termina nos informando que Jesus Jesus diz: esta, porém, é sua hora e domínio das trevas. E aí você fita os olhos nessa declaração de Jesus, no finalzinho do verso 53, e você passa uma direção.
Se houve essa hora, esse momento, na jornada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será que não pode acontecer isso na sua vida também? Será que nós não passamos por momentos difíceis do poder das trevas e como vencer tudo isso? Essa hora, isso é a hora destinada, predestinada, veja, citado no verso 22, na qual os poderes das trevas tinham o seu método próprio, como abater ou como prender Jesus, sempre não obstante, sobre a providência dominante de Deus, mas reinante para que esse processo eletivo no conselho intertrinitariano pudesse acontecer. Jesus seria preso. E é interessante, lendo um comentário que dizia assim: aquelas mãos que foram usadas para fazer curas, milagres, e a última foi a cura da orelha de mal, agora é amarrar, é algemar as mãos do mestre, amarradas. Vem coisas mais duras aí, do qual o Senhor Jesus rumo ao Calvário, na Via Cruz. Mas fique com a imagem de Cristo com suas mãos amarradas. O grupo, Judas, os sacerdotes, uma multidão em Cristo, com suas mãos amarradas. Dos eternos decretos de Deus, nós temos avaliado algumas nuances e feito uma analogia dentro do contexto que nós estamos estudando. E nessa noite, a gente pode ver que a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com uma especial prudência, do cuidado ao fim de que o homem, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, prestando obediência a ela, possa, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina, a doutrina da predestinação, fornece o motivo do louvor, da reverência, da admiração para com Deus Pai, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Irmãos queridos, Romanos capítulo 9, 20, quem instrua o homem para discutir isso com Deus? O Filho do homem não discute com Deus Pai. Agora nós, crentes eleitos, meros seres humanos mortais, eu sempre brinco aqui, comedor de angu, nós queremos discutir com Deus. Por que Deus? Por que Deus essa hora de trevas sobre a minha vida? Por que Deus? Porque eu sofri uma traição. A pessoa que eu mais amava me traiu. A pessoa que eu dei o meu coração em confiança quebrou o pacto, a aliança. Por que eu, Senhor? O Senhor, filho obediente, o filho do homem obediente, capaz de prestar obediência ao seu Pai, capaz de sinceramente obedecer a palavra, os evangelhos, capaz de ir até o fim em reverência para com Deus. Como você lida com a dor da traição? Como lidamos com a dor da traição? Romanos capítulo 11, versos 5 e 6 diz assim: pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não era graça. Você vive na era da graça. A tua dor não é mais tua. A tua ferida, essa marca do beijo que marcou a vida de Cristo, que marca a vida de muitos que sofrem por traição, agora ela tem que ser revestida em favor de Cristo, que
pega essa dor e transforma em graça, maravilhosa graça, graça capaz de dizer: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Por que a traição desde É incrível, irmãos. Quem vai trair deixa pistas. Às vezes você não consegue ver, mas deixa pistas. O direito civil, ele trabalha com o Instituto do Casamento. E hoje, há um grande índice de separação, de dissolução matrimonial, por causa do celular. As pessoas acham que conseguem esconder fatos apagando mensagens. As pessoas pensam que, ou não olhar uma coisa indecente, um canal adulto, o outro parceiro não vai saber. Mas como o procedimento existente no celular está registrado, tem como reativar, tem como ver. Existem pessoas hoje que estão ansiosas, que desconfiado e já na procura de uma marca, de uma pista, colocam um espião. Basta colocar um espião no seu celular. A pessoa vai saber. São marcas que vão ficando como se fosse o beijo de Judas. Toda traição deixa marcas. E a maior marca é aquela que é profunda, é aquela que está na alma de quem é traído. A aliança é retirada, o acordo do pacto se desfaz, não existe mais aquele juramento até que a morte. Isso foi rompido, foi quebrado. Você pode perceber quanta dor. O sinal externo pelo traidor foi o beijo. Como lidar com os sinais depois que aconteceu, que consumou a traição, deixou marcas. Como Jesus lidou com isso? Como você pode lidar? Como Jesus nos ensina nesse contexto? Jesus não ficou chorando nos cantos, ele não ficou deprimido, ele não ficou magoado, ele não entrou numa histeria, ele não entrou numa depressão. Como Jesus agiu? Ele simplesmente diz a Judas que a marca daquela traição, que ora era um gosto, um beijo, estaria ferindo o filho do outro. Isso é Deus. Meu irmão, quem brinca com seus sentimentos, preste atenção. Quem quebra essas alianças formadas, está quebrando uma aliança firmada em Deus. A sua dor é a dor de Deus. A sua marca está firmada em Deus Pai. Então tome sua vida para frente, levante seus olhos, agradeça a Deus, tudo revista em graça, porque essa marca, essa dor, irmãos, a dor da traição não é sobre o casal, não. Ela são de amigos. De pessoas que eram queridas. E muitas vezes, querido Fred, a traição está no sangue, no vínculo sanguíneo. Um irmão trai o outro irmão. Como lidar com isso? Não precisa entrar em histeria, não precisa entrar em depressão, não precisa idolatrar outra pessoa ou rebaixar outra pessoa. Não precisa usar da coerção, da força, da espada. Vou vingar, vou matar, vai ser preso. Faça como Cristo. Tocou o servo do Senhor.
do povo da semeadura do Senhor. Queridos, diz, como Jesus diz, ajuda Judas. Que marca é essa, Judas? É com o beijo que você está me traindo. A traição causa danos na mente, na consciência e depois no coração. Mente, consciência e coração. Tem gente que inverte a polaridade. Coração, mente, depois consciência. Pratica o ato, depois tem ação, depois assume a consequência. Consciência. Agora eu estou falando com o crime que eu cometi. Não é assim. A traição causa danos. Causa. A mente, a Bíblia afirma que a traição é um atentado a Deus. Lembre-se que toda traição é um atentado a Deus, é um pecado. Veja os motivos da traição. A mente vai buscar motivações e prováveis fatores materializados na consumação da traição. Nasceu aqui, na mente. Consciência vai exigir do traído e do traidor tomada de decisão. Lembra que Judas, após a traição, o que ele fez? A gente vai ver essa cena. Ele vai e tira a sua própria vida. E consciência. Como fica a consciência? 3 mandamentos quebrados na traição. 3. Não matar, não cometer adultério, não dar falso testemunho contra o próximo. 3 mandamentos são quebrados na traição. A traição leva à morte. Algumas mortes literalmente, outras mortos vivos, sem saber lidar com essa realidade. Eu digo hoje, irmãos, existem pessoas doentes sem saber lidar com as suas emoções, são vivos mortos. É o mandamento do Senhor para que haja santidade, para que não haja a morte. E quem trai, mata o relacionamento, mata a aliança, mata outra pessoa. E se é casado, comete a quebra da lei do adultério. Evidente que se a traição se deu no casamento, ela se deu por causa do adultério. E essa lei será sempre quebrada com atentado ocorrer no campo relacional ou conjugal. A dor da traição é imensurável. Por que a pessoa procurou outra pessoa? Essa é a marca. E não dá falso testemunho contra o seu povo. A traição revela o caráter do traidor. Esse é mencionado pelo próprio Cristo aqui. O caráter de Judas agora, ao quão duro e falso são os relacionamentos destruídos e a imagem dessa pessoa falsa, ela é confirmada, ela é demonstrada. E por último, o coração. A traição marca os corações envolvidos. Judas seria conhecido por toda a eternidade até hoje como traidor. Judas, o traidor. Sua irresponsabilidade não seria justificada diante do Filho do Homem. O coração de Jesus, 100% humano, dá uma preciosa lição para você, para mim, nessa noite, ao lidar com a dor da traição. Lembre-se, Jesus admoesta a Judas e efetua o seu coração. Judas, o que você está fazendo é tentando o Filho do Homem. Ele era o filho. Sim, da perdição de Judas, mas a sua responsabilidade não seria realizada. Amém? O que esse texto diz? Veja, Senhor, feriremos a espada. Talvez você entrou nessa noite aqui pensando em usar todas as armas que você tem. A atitude precipitada de Simão nos faz lembrar de Jeú, em 2 Reis, capítulo 10, 18 a 21.
é posta em contraste aqui com a serenidade de Cristo, a passividade de Cristo. E isso é uma missão para todos nós, irmãos. Sociedade. Sociedade. Que palavra boa da gente pensar, voltar e analisar. Porque pela segunda vez o mestre diz: basta. Isso está muito claro na minha mente. Basta. Espero que você possa ter esse verbo na sua mente nessa noite. Basta. Basta de chorar, basta de lastimar, basta de sofrer, basta de ter medo. Siga a sua vida. Atentar contra você. Você é servo do Deus vivo. Atentar contra Cristo. Basta. Qual o aspecto fundamental desse sermão para mim? Eu não sei para você, mas para a minha vida, onde Jesus disse e tocou a orelha, do homem o curou, esse foi o último serviço prestado por Jesus com as suas próprias mãos. Tantos milagres. E o último milagre foi a cura daquela orelha. Portanto, a ação de Jesus foi uma ação de amor, uma ação de prestação de serviço aos homens. Mãos que seriam amarradas e puxadas para o matador. Em sua última ação, ele efetua nesta terra a cura de uma guarda que veio buscar para Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão querido. Que a gente possa aprender a lidar com um sentimento tão difícil, que é o sentimento da traição, da quebra de aliança. Que a gente possa entender que existem momentos difíceis de trevas, que você precisa dobrar os seus joelhos, que você precisa ter comunhão com o Pai, que não vai ser a violência, a espada que vai te ajudar. Mas esse é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Vamos se manter, queridos. Eu quero terminar orando por todos nós. Estamos com Jesus preso. Ele está preso. Ele está preso. Ele está preso por amor a nós. A gente vai ver isso. Mas eu gostaria que você nessa noite deixasse aos pés desse Cristo essas dores na alma, esses sinais na alma que você traz no seu coração, na sua vida. De repente você foi criado ouvindo a rejeição dos seus pais, a sua dor é a rejeição dos seus pais. Você nunca recebeu o amor dos pais. Talvez você já passou pela dor da traição e até hoje não sabe lidar com isso. Deixa nas mãos do Senhor agora. Jesus passou por isso. Vamos orar? Ó Pai, nas tuas mãos entregamos todos esses sofrimentos, essas marcas. Na hora das trevas se acertou. Colocamos diante do Senhor para que haja cura, Senhor, restauração. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que nossos corações possam estar sendo trabalhados pelo Teu amor, entendendo que no Senhor há cura, a vida, a esperança. Abençoe, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nesta noite. Trabalhe em nossas dores, Senhor Deus. Entregamos as Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.